Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira, Focando Vidas, e mais uma vez estamos aqui juntos para compartilhar a palavra do Senhor. O Focando Vidas está dentro do Ministério LVO Luz e Vidas Orientais. E hoje, dando continuidade, nessa sexta-feira, nós vamos estar de novo falando a respeito de escatologia em Daniel. Olha, isso tem sido muito bom. As pessoas que têm assistido têm gostado, têm dado retorno, e eu acredito que você também, se está nos acompanhando já há algum tempo, realmente nós agradecemos muito. Assista essa live até o fim. Se você chegar um certo tempo e você tiver que sair por algum motivo, fica tranquilo, porque assim que terminar... Olá, Rodivan, tudo bem, querido? Assim que nós terminarmos, nós já colocamos lá no YouTube, Raul Nogueira Canal. E entra lá, busque no playlist Escatologia em Daniel. E se você ainda não assistiu os demais, os anteriores, seria muito bom, porque a sequência e os detalhes são importantíssimos, tá bem? Nós vamos estar orando agora por aqueles que vão estar entrando, agradecendo realmente a presença de cada um de vocês. Se você que está aqui é novo, seja bem-vindo, tá bem? E todas as quartas, às 18h30, nós estamos ao vivo aqui no Face e gravamos e colocamos no YouTube. Semana que vem, nós vamos estar entrevistando uma pessoa chamada Caio. E nós queremos que vocês saibam o testemunho de vida dele, as coisas que ocorreram, as mudanças, e que você possa realmente estar orando por nós. De vez em quando nós vamos estar trazendo alguém, não só lá no podcast, mas também aqui, nós vamos estar trazendo pessoas para serem entrevistadas, ok? Então nós vamos estar orando agora. Pai, nós colocamos a vida de cada um dos teus servos que estão chegando, que estão entrando, Senhor. Que tu possas abençoá-los, fortalecê-los na fé e que isso que nós estamos fazendo seja relevante à vida deles. Então, Pai, nós pedimos que o Senhor os esclareça, tire todas as dúvidas, também os abençoe, quer física, psicológica e espiritualmente. Entregamos nas tuas mãos pessoas que estão muito, muito debilitados, pessoas que nem o Rafael, Senhor, que possivelmente terá que amputar um dos braços por causa do câncer. Também lembramos a esposa do Evaldo, Senhor, a Rebeca, guerreira, que tem enfrentado também situações muito adversas. E vários outros irmãos e irmãs que estão participando conosco e fazem parte, oram, mas estão passando também por necessidades de relacionamento, parte física, parte realmente emocional. Nós sabemos, Pai, que nós estamos no mundo violento, no mundo difícil, um mundo que está sendo preparado para a entrada do Anticristo. Então, meu Pai, que o Senhor possa estar com cada um deles, o Sebastião, o Davizinho, duas crianças que nós sempre oramos, e que o Senhor possa estar comigo agora. E aquilo que falarmos, possamos realmente falar movido pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Maílson, pastor Carlos Jones, mas é um privilégio, meu irmão. É um privilégio, irmão, estar com a gente. É muito mesmo, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, como nós temos feito, abram lá em Daniel, ok? E, de novo, nós estamos aí no capítulo 7. Parece que a gente não sai do capítulo 7. Mas é porque o capítulo 7, depois o 8 e 9, são capítulos bem fortes, tá bem? Bem, na última vez que nós estivemos juntos, nós
já tínhamos visto os 4 animais, cada um deles representando, isso vocês vão ver no capítulo 8, mas cada um deles representando um império, vamos dizer assim, né? Começando lá por Babilônia, o leão, depois vem os Medo-Persas, depois vem os gregos e finalmente os romanos, que é o 4º animal, um animal bem diferente, um animal que, diferente dos outros, não é formado com um cabeça, vamos dizer assim. Não. O último são 10 reinos. Cada um dos outros nós tínhamos um líder, né? Nós tínhamos lá Nabucodonosor, depois tivemos Ciro dos Medo-Persas, depois Alexandre o Grande. Mas aqui em Roma, e nós já falamos um pouco a respeito disso, a respeito de como Roma acabou se envolvendo com Israel, e quem acompanhou foi realmente bem interessante. São coisas que, quando você consegue conciliar a história com a palavra, você se enriquece muito. Então, é muito importante vocês fazerem isso. Eu vou só dar uma relida a partir do versículo 8, porque ele já tinha visto lá o 4º animal terrível, Roma, não é? Os 10 chifres, depois no meio deles vai se levantar um líder, que é o anticristo, onde ele vai fazer guerra contra 3 e vai derrubar esses 3. Mas aqui nós estamos vendo algo muito forte, muito interessante. Olha lá. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, que é o anticristo, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eu já comentei que chifre significa poder no Velho Testamento. Muito bom. Então, aqui fala... E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homens, e uma boca que falava com insolência. Então o anticristo vai ser alguém que nós vamos ver daqui a pouquinho lá em 2 Tessalonicenses, alguém insolente, alguém que é contrário a Deus, ok? Ele não tem reverência nenhuma, não tem respeito nenhum para com Deus. Continuei olhando. Como eu comentei da última vez, é como se de repente mudasse de assunto. Mas não é que muda de assunto, é que aquilo que Daniel está falando e descrevendo aqui, vamos dizer assim, na terra, de repente ele é levado ao céu à presença de Deus. É claro que isso é em espírito, não é? Uma visão. Nós não podemos saber exatamente como foi, mas é algo que escapa dessa nossa esfera aqui. Por isso que Daniel, porque quando fala que ninguém jamais viu a Deus, o Pai, e todas as vezes que Deus de alguma maneira se manifestou visível, sempre foi através do Filho, que se esvaziava da sua glória. Então, algum de vocês que é estudioso pode perguntar, mas espera aí, se ninguém jamais viu a Deus, como é que agora Daniel está tendo essa visão com Deus? É porque isso ocorreu no céu. Ninguém jamais viu a Deus aqui na terra. Por quê? Porque quem visse a Deus morreria. Quando o próprio Moisés quis ver a glória do Senhor, o próprio Deus disse: se você ver a minha glória, você morre. Não é? Então, essa visão de Daniel é uma visão sobrenatural e no andar de cima, não aqui embaixo, tá bem? E aqui vai aparecer a figura do Pai, vai aparecer a figura de miríades e miríades e miríades de anjos, né? De pessoas que estão ali com o Senhor, e o próprio ancião de dias, que é Deus o Pai. Então, vamos lá. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, Deus o Pai, se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. A gente pode ter uma ideia
dessa beleza quando nós abrimos, por exemplo, Apocalipse. Vamos dar um passeiozinho lá. Hoje a gente vai ver algumas coisas. Então, Apocalipse, nós vemos exatamente as mesmas pessoas. A pessoa de Deus o Pai e a pessoa de Deus o Filho. E é interessantíssimo, porque a gente percebe que, da mesma forma que Daniel, e eu lembro de Paulo, né? Paulo foi no terceiro céu, ele deve ter visto coisas tão maravilhosas ali, né? Mas nós lembramos exatamente que João teve esta visão. São homens privilegiados, Daniel, Paulo, não é? E João. Olha só, isso aqui é muito interessante. Veja bem, capítulo 4 de Apocalipse diz assim: Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Josué, tudo bem? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então, da mesma forma que Daniel viu o ancião de dias no céu, aqui nós estamos vendo João contemplando também uma forma, né? Não exatamente como Daniel viu, mas algo fantástico. E aqui diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônia, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciões, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. No trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Você imagina o impacto que isso deve ter dado em João e o impacto que deu também em Daniel. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E a gente vê isso lá em Zacarias 4:10. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por trás. E aí ele começa a descrever esses seres que, de uma certa forma, os estudiosos colocam como os 4 aspectos de Cristo, não é? O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, não é? Leão de Judá. Segundo, semelhante ao novilho, servo, sofredor. O terceiro, um rosto de homem, certo? Deus que se fez homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia que está voando, ele como Deus. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso, de dia nem de noite, proclamando santo, santo, santo ao Senhor, 3 vezes santo. Era um reforço que se fazia em termos de expressão para realmente tornar essa expressão de santo absoluto. E ao mesmo tempo há uma coincidência com a triunidade, não é? Nós enxergamos isso também em Isaías 6, quando o Senhor viu Adonai, que é a segunda pessoa da triunidade, e que nós temos condições realmente de estar fazendo algo assim impressionante. Nós quando olhamos esse aspecto, eu realmente não consigo nem imaginar o que foi que João viu e como ele viu. Porque quando Isaías viu lá
no capítulo 6. E ele viu a segunda pessoa da Trindade e pensou que era o próprio Deus, o Pai. Ele diz, ai de mim, estou desintegrado. Essa é a expressão que ele usa lá no hebraico. Ele só não sabia que na segunda pessoa sempre se esvaziou, ok? Eu sempre falo aqui, todas as vezes que você estiver lendo e aparecer lá o anjo do Senhor sempre é a segunda pessoa. Só tem uma vez que estava lá o anjo do Senhor, mas não era o Senhor, era um anjo normal. Mas você percebe pelo próprio contexto. O Valdivão escreveu, podemos ver que o ancião de dias, Daniel, é Cristo pré-encarnado? Não, Valdivão. Isso aí que eu acabei de falar, lá na outra vez, é o que as pessoas pensam pela descrição dele. Deixa eu só terminar aqui o Apocalipse para a gente voltar lá para Daniel e você vai entender. Então aqui no versículo 9 diz assim, quando esses seres viventes deram glória, honra, ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, está se falando do Pai. E o adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono e proclamarão, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, Deus criou, o Pai, Filho e Espírito Santo criou, através da segunda pessoa, né, o verbo, tu criaste, sim, por causa da tua vontade, ou seja, Deus desejou criar, criou, vieram a existir e foram criados. Vi na mão direita daquele que estava sentado ao trono. Então você percebe que João percebe uma mão. Deus, ele, de alguma forma, ele se tornou visível para que isso tudo que que João escreveu, pudesse ser, inclusive, entendido melhor. Então ele fala, vi na mão direita daquele que estava, estou muito gripado, me perdoe. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vocês já devem ter visto os rolos, né? E eles eram fechados por selos. Por isso que quem estudar comigo lá, entrar no playlist e buscar a parte de escatologia, nós estamos vendo exatamente Apocalipse, versículo a versículo, e lá nós vemos que os selos vão sendo abertos até que depois é aberto o livro. Então ele fala, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Uau! E eu chorava, João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, perfeição, e chifre é poder, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus
os constituíste reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Bem, você viu que aqui está havendo um relacionamento muito importante, no caso aqui, entre Deus o Pai e Deus o Filho, e depois então Apocalipse continua. Agora, vocês entendem que quando nós estamos lendo aqui, por isso que eu interrompi o Valdivan, as pessoas pensam, porque lá em Apocalipse fala que o Senhor Jesus estava de cabelo branco e tudo, né? Quando lê o que eu vou ler agora, olha assim. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como pura lã. E o seu trono era chama de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Então, quando a pessoa lê versículo isolado, versículo 9, e nós já temos comentado que quando você pega um texto fora do contexto, você pode imaginar e falar o que você quer. Nós vamos ver que está se falando aqui de Deus o Pai, não de Deus o Filho. Vocês vão entender bem. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, aqui está havendo um relacionamento muito importante, e vocês vão ver agora. Então eu estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, o pequeno chifre, o anticristo, e estive olhando e vi que o animal foi morto. Quando ele fala animal, está se referindo a Roma, o quarto animal. E aqui é exatamente a última etapa. Se vocês tiverem a curiosidade, de novo, porque nós já estudamos, e dá uma lida na descrição daquela estátua de Nabucodonosor, que ele é composta, cabeça de ouro, depois vem prata, vem bronze, vem ferro, e lá no pé, ferro e barro, que não se juntam, né? Então, a Roma inicialmente estava forte, são as duas pernas de ferro, e depois foi enfraquecendo até realmente ficar muito fraca, e a palavra de Deus diz que vai sair uma pedra, não é? Não esculpida por mãos humanas, e essa pedra vem e arrebenta com os pés dessa estátua, e todos os reinos da terra se rebentam. E aí vem o que? A implantação do reino milenar, que muitas pessoas acham que não vai ter. Olá, Dino. Elias, tudo bem, querido? Dá um abraço à esposa. Vocês dois estavam muito elegantes recentemente, hein? Muito bem. Então, agora vocês vão à entrada do filho, ok? Agora sim o filho aparece. Então diz assim, no versículo 13 fala, eu vou ler o 12 porque eu interrompi, né? Então diz assim, vou no 11 ainda, porque eu fui falar com alguém que acabei ultrapassando. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, e estive olhando e vi o animal foi morto, Roma, aqueles 10 reinos somem, não é? E o anticristo vai junto, né? E o seu corpo desfeito entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Então, sempre um substituindo o outro. E é interessante que cada um desses animais teve um papel na história secular, e por isso que eu fiz toda uma análise de cada um deles. Então, quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia, foi-lhe dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, agora sim. Agora, Valdivan, entra o filho. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias. Então, o filho do homem, a segunda pessoa da Trindade, se dirige a Deus o Pai. E olha o que fala. Dirigiu-se ao ancião
de dias, e o fizeram chegar até ele. Você entendeu, Vadivan? Se você ler só um versículo, baseado no que você tinha lá em Apocalipse, que Jesus apareceu com cabelo branco, etc., e você vai concluir que no versículo 9 é Deus o Filho. Não é Deus o Filho, é Deus o Pai. E, como eu disse, Deus, por misericórdia, ele se manifesta de uma forma visível no céu, porque ninguém jamais viu a Deus aqui na terra, porque o homem morreria. Esse é o motivo. E aí você, continuando a ler, você aí vai ver realmente quem era o filho aí e o que foi dado a ele. Então, diz repetiu 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. É o que nós vimos lá, inclusive, em Apocalipse, né? Ele pôde pegar aquele livro que vai contar todas as histórias, né? Tudo que iria acontecer no céu e também na terra, na época da grande tribulação, milênio, novo céu, nova terra, eternidade futura, tudo porque o Senhor Jesus pagou o preço, ele morreu, ressuscitou, então ele é o único que pode fazer tudo isso. Então diz assim, no 14, foi-lhe dado domínio e glória e o reino milenar, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Então no milênio, nós como esposa do Cordeiro, não mais como noiva, vamos estar reinando com ele, ok? E as nações virão. E quem são esses que virão das nações? Eu já falei isso em outras, vou repetir para quem nunca ouviu. 4 grupos vão entrar no milênio, ok? Primeiro vem o arrebatamento da igreja, eu sou pré-milenista e pré-tribulacionista. Nós seremos retirados, preservados, não vamos passar pela grande tribulação, segundo o que eu entendo pela palavra de Deus. E aí entra o período da grande tribulação, o anticristo, e no final, o Senhor Jesus volta. E volta com quem? Volta com a igreja, que somos nós, com os nossos corpos transfigurados, que já foi feito o arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4 e Coríntios 15, e volta com ele os crentes do Velho Testamento, com seus corpos glorificados, e também os que morreram na grande tribulação, e foi uma imensidão, não dá nem para contar, também com seus corpos glorificados. Ou seja, todos que morreram na grande tribulação, sem receber a marca da besta, sem adorar o anticristo, esses são arrebatados e voltam com o Senhor. Bom, aí são 3 grupos, com seus corpos normais, com seus corpos glorificados. A igreja, crentes do Velho Testamento e o pessoal da grande tribulação. Ué, mas são 4 grupos. Que quarto grupo é esse? O quarto grupo são aquelas pessoas que vão estar vivos dentro desse período da grande tribulação, vão conseguir chegar até o fim, perseverando até o fim, sem passar pela morte, sem receber a marca da besta, e o Senhor Jesus volta. Quando isso acontece? Esses vão entrar no milênio com seus corpos normais. E esses é que vão gerar filhos. E diz a palavra que durante a grande tribulação, esses que perseveraram e que não morreram, eles entram no milênio e eles vão receber um corpo apropriado para a eternidade futura no final do milênio. Mas nesses 1000 anos, eles estão gerando filhos e filhas. Muitos deles se tornarão rebeldes. Quando Jesus volta, ele lança vivo o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, prende Satanás por 1000 anos no abismo. Os 1000 anos se passam. No meio desse grupo, muitos adorando o Senhor e outros rebeldes, que continuam pecadores, continuam recebendo natureza decaída.
Quando chega no final do milênio, diz a palavra, e tudo isso eu não estou inventando, está escrito em Apocalipse, Satanás é solto. E ele junta esses rebeldes. E aí eles vão tentar atacar o acampamento dos santos. Aí esse ancião de dias vai lançar fogo sobre eles. E vão lançá-los de imediato no inferno. E o diabo será lançado lá no lago de fogo e enxofre, onde o anticristo e o falso profeta foram lançados 1000 anos antes. Ok? Bom, mas essa é outra história. Então, aqui a gente vê que foi dado ao Filho o domínio e a glória e o reino, esse reino milenar, para que os povos, nações e homens, nações, viessem adorá-lo durante o milênio. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quando nós abrimos Daniel, bem no comecinho, eu quero só lembrar, porque muitas pessoas não estavam comigo, possivelmente não viram isso, mas aqui fala do sonho. Então eu quero ver se eu consigo, já achar porque é muita coisa, se eu consigo, deixa eu ver a descrição aqui, capítulo, no capítulo 2, no finalzinho, isso depois vocês dão uma olhada, mas eu só queria te mostrar isso aqui, né? Ele descrevendo ainda essa estátua, então ele fala no versículo 41, quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de oleiro em parte de ferro, será isso um reino dividido, ou seja, não tem liga, né? Ferro com barro. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Com os dedos dos pés eram parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e outra será frágil. Então eu já estava descrevendo o final daquele glorioso reino, daquele glorioso império de Roma. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, muitos acordos, alianças, no passado eram feitos através de casamento. Mas, nos dias desses reis, finalzinho do Império Romano, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, pedra Cristo, simbolizando Cristo, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. Então, Nabucodonosor tinha descrito no sonho, ele não quis falar para nenhum dos magos, nem para Daniel, mas Deus revelou que uma pedra vinha e batia nos pés dessa estátua e todos os reinos cairiam. Então, Daniel agora está falando um pouco mais a respeito disso. No versículo 14, foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Você imagina o impacto? Daniel está assim, estarrecido, porque ele recebeu, a primeira revelação foi lá em Nabucodonosor. Agora,
que ele teve a primeira visão, capítulo 7, e uma segunda visão que nós vamos ver depois, no capítulo 8, se passaram 50 anos. Só depois de 50 anos que Daniel, e vocês vão ver isso, na segunda visão, fica sabendo quem eram aqueles animais, que reino era aquele. Ana Cláudia Brau, ô querida, que bênção, Ana Cláudia. Manda um abraço pro teu pai, tua mãe, tá bom? Irmã, que Deus abençoe vocês, tá? O teu irmão, né? Um abração. Oh, mas que saudade, Cláudia, que saudade, tá? Bem, se você entrou agora, fica tranquilo que tudo que nós falamos, isso tudo vai para o Raul Nogueira Canal. Entra lá no YouTube, Raul Nogueira Canal, entra no playlist e procura a escatologia em Daniel, e tudo isso vai estar lá, vários outros anteriores, e mais esse que nós estamos no capítulo 7. Muito bem. Então, voltando aqui, ele diz que as visões perturbaram a cabeça dele. Mas óbvio, né? Imagina o impacto disso, né? Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Olha só. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Ou seja, apesar do anticristo se levantar, montar todo um esquema, e existe um sistema todinho montado já para que ele entre, ele não vai entrar enquanto nós estivermos aqui. E no final, tudo isso vai ser, todos esses reinos que existem, esses poderes malucos, vão ser tudo arrancado, não é? E nós vamos estar reinando com Cristo durante 1000 anos. No final do milênio, aquela turminha que está num lugar lá que a gente chama de inferno, né? E o inferno tinha duas partes, o seio de Abrão e lugar de tormentos. Todos os que estavam no seio de Abrão foram levados por Cristo depois da ressurreição. E os que não creem no Senhor, a semelhança de Caim, continuam lá. No final do milênio, olha só, no final do milênio, todos que estão nesse lugar vão ressuscitar, é o segundo tipo de ressurreição, tendo corpos apropriados para serem lançados no lago de fogo. Aí virá, segundo as Escrituras, segundo o Apocalipse, o julgamento diante do trono branco. E ali vão comparecer todos os que morreram sem Cristo. Tem algumas pessoas desavisadas por falta de estudo, e até pessoas sérias, que quando eu pergunto, nós vamos comparecer diante do trono branco para ser julgados, e muitos falam, sim, nós vamos. E eu respondo, sim, nós não vamos. Não vamos. Porque a própria palavra diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. E se você pegar 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 2, ali está muito claro. Eles estavam aí tentando levar algumas causas para ser julgados para tribunal secular, e a palavra confronta eles lá, né? Paulo fala, não, peraí, vocês que vão julgar o mundo não podem resolver o que está aí dentro? Vocês que vão julgar os anjos, até os demônios, os anjos caídos serão julgados. Ué, mas como nós vamos estar julgando? Porque nós vamos estar com Cristo. Nós vamos estar presentes, sim, mas do lado certo. Não mais como noiva do Cordeiro, mas como esposa do Cordeiro. E assim que eles são julgados, houve a sentença, são lançados no lago de fogo, em enxofre. Aí sim virá um novo céu e nova terra. É quando desce a Jerusalém celestial e tudo aquilo que está reservado
e que nós não entendemos muito bem ainda como será, porque escapa a nossa imaginação. Bem, então aqui fala, no versículo 17, depois, que esses animais são 4 reis, né? E que os santos receberão o reino, como nós acabamos de falar, possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Versículo 19 diz: então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. O quarto animal foi muito estranho, porque o quarto animal era representado por 10 reinos. Não era apenas um rei. Só mais à frente é que sobe no meio deles um pequeno, que sai no meio dos 10. Não foi feito um número 11, né? Eram só 10 mesmo. Só que no meio de um desses 10 se levanta um líder, que é o anticristo. E esse vai derrubar 3 dos 10. E olha só. Então, 19, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, e também dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu de diante do qual caíram 3 daquele chifre, que tinha olhos e uma boca que falava com insolência. Ou seja, esse pequeno chifre, ele era insolente, ele era alguém terrível, né? Que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos. Vai realmente fazer uma perseguição para aqueles que durante a grande tribulação vão adorar o Senhor e não a besta. E na segunda etapa, porque 3 anos e meio vai ser de aparente paz, onde ele vai implantar, inclusive, o templo de Israel, o povo de Israel vai achar que ele realmente é o Messias, mas na hora que ele colocar, ali no capítulo 13 de Apocalipse, aquela estátua com fôlego de vida, que hoje nós sabemos que é um robô, né, um robô inteligente, que hoje, se você entrar lá, já comentei isso, procurar lá no Japão, dentro do templo budista, tem uma deusa robô que fala, prega, menciona, anda, e que os que servem lá, que são aqueles monges, eles adoram, eles se dobram, porque ela está pregando tudo aquilo que é do budismo, né? Isso vai ser exatamente isso. Então, quando o anticristo levantar essa estátua, que na verdade vai ser induzido, né, o falso profeta lá em Israel vai induzir o povo a construir isso, e a partir daí o povo de Israel vai dizer: tem alguma coisa errada, porque Deus abomina a idolatria. Aí eles vão se revoltar. E aí nessa segunda parte, 144 mil israelitas, menos da tribo de Dan, mas 12 mil de cada tribo, e iria faltar uma tribo, mas é colocado Manassés, um dos descendentes de José, no lugar, e eles vão estar pregando o evangelho do reino em todas as nações. Aí se cumpre o que está em Mateus 24. E aí sim, o evangelho alcança todo mundo. E aí vem o fim. Muito bem. Então, versículo 21. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até, ainda bem que tem um até, né? Olá, Leonardo, bem? Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, vai terminar esse pequeno reinado do anticristo, que vai ser somente 7 anos. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará
aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. Vocês podem ler também Apocalipse 13. E depois deles se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. Ou seja, aquele templo que será levantado, que o povo de Israel pensa que está recebendo o Messias, e na verdade não é um falso Messias, eles vão ter um problema sério. Por quê? Porque quem vai querer ser adorado é o próprio anticristo. Então ele vai fazer cessar o sacrifício ao Deus verdadeiro. Então tudo aquilo que o povo de Israel estava imaginando e pensando, eles vão tomar um susto. E aí essa segunda parte, 3 anos e meio, será de grande perseguição. Então, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade do tempo. Durante 3 anos e meio, tranquilo. 3 anos e meio final, uma grande perseguição, muitas pessoas morrendo. Ixi, vamos fechar. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Quando o Senhor Jesus volta. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Aqui está falando, não é igreja, aqui está mencionando o povo de Israel, tá? A igreja nem existia, né? Nesse caso aqui, nós estamos falando por quê? Porque assim que a igreja for arrebatada, vai se completar as 70 semanas de Daniel. Foram 69. Ciro dá ordem para a reconstrução do templo, e se vocês fizerem as contas, lá menciona em Daniel 10, nós vamos chegar lá, é morto o ungido. O Messias é morto. Está escrito lá. Os rabinos, eu acho que passam distante dali. Então fica faltando um período de 7 anos. A igreja arrebatada, aí se completa o 7º ano. E esses santos que serão perseguidos, principalmente serão os servos de Deus, de origem judaica, e também, claro, os outros que se converteram. Mas não tem nada a ver mais com a igreja. São os crentes que vão estar dentro da grande tribulação. Eu sei que isso é meio complicado, mas é isso aí. Aí fala assim, ó, versículo 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Aleluia! E assim nós terminamos aí o capítulo 7. Vamos começar depois o capítulo 8, ok? E capítulo 8 tem muitas coisas tremendas, e eu espero que vocês estejam conosco. Convidem outras pessoas para estarem com a gente. É muito gostoso poder estar com vocês, e a gente se vê então na sexta-feira que vem, falando sobre o mesmo assunto. Na quarta-feira, ao vivo também, eu vou estar fazendo uma entrevista com uma pessoa, um servo de Deus chamado Caio. Ele teve experiências muito sérias, né? Ele se converteu, mas ele o Espírito começou a incomodar, onde ele estava não estava certo, enfim, até que ele saiu, e foi até chegar no momento que ele então acabou nos conhecendo, e nós vamos estar conversando a respeito disso. Valdivan, você é uma bênção, querido, tá?
Ana Cláudia, 11, marca aí, 11 999 11 5272. Ok? Liga pra gente, entra no WhatsApp, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, que Deus os abençoe, e nós vamos estar orando e encerrando. Se você tiver algum pedido específico, pode colocar aí. Senhor nosso Deus, Pai, nós colocamos a vida de cada um desses teus servos e servas que estão aqui conosco diante do Senhor. Que essa palavra possa incomodá-los, despertando neles o desejo deles mergulharem na palavra de Deus, conhecerem profundamente a tua palavra, para terem experiências contigo, ó Deus da palavra. Nós te agradecemos por cada um deles, lembramos das pessoas que estão doentes, mais uma vez o Rafael, Senhor, que o Senhor esteja confortando o coração dele. Se o Senhor não interferir, ele vai ter que amputar aquele braço, Senhor. Então, eu ainda continuo intercedendo e pedindo para que isso não ocorra. Nós te louvamos, te agradecemos, pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco e tudo que falamos seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe, fiquem na santa paz do Senhor. E assim que eu puder, já vou colocar lá no YouTube, Raul Nogueira Canal, e vocês vão poder assistir na íntegra quem chegou e pegou pela metade, tá bom? Grande abraço, até quarta-feira, 18h30, e de novo na sexta, Caminhando com Daniel. Grande abraço.